Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje quem fala é o Petiano Leonardo, do PET Ciência da Computação da UFSM, e vim apresentar, falar, né, sobre a barra Edit, né, o local onde a gente vai fazer nossas edições, todas as nossas edições, em maioria, tá? Então, basicamente, eu vou ensinar, primeiramente, a importar, né, como é que a gente faz para importar material aqui para dentro, para a gente conseguir editar. Então, tem várias formas, né? A forma inicial que a gente pode fazer é a seguinte. A gente pode simplesmente pegar e arrastar uma pasta para dentro do nosso projeto. Por exemplo, aqui, ó, ou para cá. Ó, arrastamos e colocamos aqui para dentro. Então, tem essa opção. Não acho que seja recomendada, tá? Eu acho que não fica organizado, fica meio ruim. Tem outra opção, que daí seria entrar na aba Cortes. Então a gente entra na aba Cortes e o que a gente vai fazer? A gente vai dar importar pasta de mídias. Então essa opção é muito boa. Claro, tem a aba de mídias aqui também, mas aqui, tipo, é a mesma coisa, né? Que daí seria no caso o quê? A gente basicamente teria que pegar a pasta e jogar pra cá. Vamos lá. Ó, tem essa forma também, tá? Então dá no mesmo. Mas eu não vou fazer dessa forma também. Eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Que no caso seria o quê? Importar pasta de mídias, tá? É a forma que eu mais uso. E daí a gente importa uma pasta logo, né? Comprar de trabalho, Workspace, selecionar pasta, pronto. E daí a gente já tem acesso aqui, ó, a minha pasta Music, a minha pasta Áudios, Vídeos e Imagens, tá? É o que tem dentro da minha pasta. Tá? Então essa é o formato que eu mais uso, ó, e daí eu tenho acesso a todas as pastas. É o único uso que eu faço dessa aba de corte aqui, tá? Essa seção aqui do DaVinci Resolve. Tá? Então, perfeito. Agora a gente tem acesso a todo o nosso material aqui no nosso Workspace. Se eu quero criar outra repartição, é basicamente na pasta, né? É basicamente a criar nova repartição e vamos lá, vamos. E dela vai estar vazia aqui, tá? Então, tanto faz. Vai de você aí, né? Você pode ir dentro da pasta e criar nova pasta lá dentro mesmo, tá? Mas, a princípio é isso, tá? Bem tranquilo. Então, como é que a gente faz agora para importar, né? A gente vai ter vídeos aqui, dentro da minha pasta vídeos. E ó, a gente percebe que a gente consegue fazer uma pré-visualização do vídeo, né? Vou diminuir o volume aqui da minha coisa. Tá? A gente percebe que a gente tem uma aba aqui que a gente consegue visualizar uma pré-visualização do vídeo, né? Perfeito. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiramente, agora que eu já mostrei a importação, eu vou mostrar como é que a gente pode colocar na timeline um vídeo grande, né? Sem a gente poluir muito o nosso vídeo. Então, vamos fazer o seguinte. Então, como é que a gente vai fazer para visualizar, né, o nosso vídeo ali e a gente conseguir extrair uma parte do vídeo para dentro da nossa timeline? Tipo, a gente pode simplesmente arrastar o vídeo e cortar a parte que a gente quer daquele vídeo? Podemos. Mas a gente pode criar até um Frankenstein por causa disso, né? Porque a gente vai ter que estar cortando. Eu quero essa parte aqui precisamente. Daí tu vai ter que estar deletando aqui. Então tu não precisa fazer isso, né? Tu pode criar uma demarcação que é muito mais fácil. Vamos fazer o seguinte, então. A gente vai clicar aqui, que é fita de origem, tá? A gente vai para o vídeo que a gente quer. Por exemplo, eu quero o vídeo do Rafael Grata, aqui, né? É um vídeo maiorzinho. Estou no vídeo dele, e o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui em clipe de origem, pronto. Agora eu tenho toda a linha de tempo do vídeo dele, tá? Assim. E vamos dizer que eu quero uma parte específica do vídeo dele, né? Como é que eu vou fazer para pegar uma parte específica do vídeo dele? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em I para pegar uma parte inicial. Tá? Peguei uma parte. Agora eu vou clicar. E agora eu vou clicar. Deixa eu ver. Tanto faz. Eu vou clicar aqui. Então eu defini que eu quero essa parte do vídeo dele. Tá? Eu quero essa partezinha aqui. Vamos diminuir um pouco a parte que a gente quer? Queremos só essa parte aqui do vídeo dele. Tá? A gente traz pra cá. E pronto. A gente tem acesso a essa parte do vídeo dele. Então a gente não precisou trazer pra nossa timeline. Não precisamos bagunçar nada. Porque, tipo assim, ó, por que isso aqui é melhor que aquela opção de jogar pra cá e recortar? Porque vamos dizer que a gente tem uma timeline já, que já tem informações. Então já tá com corte, já tá bem editado. Se a gente for jogar um vídeo grande pra cá, não concorda comigo, pro meio dessa timeline, não concorda comigo que vai acabar bagunçando e vai acabar dificultando até, ou dificultando na parte de corte. Então é mais pra isso mesmo, né? É mais pra essa utilidade. Então é útil, né, pra isso. Então, agora, dito isso,
eu vou mostrar um pouquinho aqui, só para mostrar que dá para visualizar de outras formas aqui os vídeos, né? Dá para visualizar dessa forma aqui, a gente vê por aqui, tá? Então tem várias formas que a gente consegue usar, a gente consegue visualizar por aqui também, ó, dessa forma, e visualizar dessa forma aqui, que daí contém os dados aqui mais para direita, ó. Mas aqui, tanto faz, né? Tanto faz. Então é bem tranquilo quanto a isso. Agora, vamos mostrar bem devagar, né, para dar para entender bem como é que a gente faz corte e como é que faz outras operações aqui dentro do DaVinci, tá? Com nossos vídeos. Vamos trazer esse vídeo dessa moça para cá. Tá. Então vamos lá. Agora a gente tem o vídeo dela aqui. E eu quero mostrar como é que vamos cortar esse vídeo dela. Tá? A gente tem esse vídeo dela aqui. Se eu quero cortar esse vídeo, eu simplesmente vou clicar Ctrl B. Perfeito? Então agora vocês percebem que eu fiz um corte no vídeo. O corte em si não vai, apesar de parecer, ele não vai travar, não vai deixar travado meu vídeo. Ó. O vídeo permanece normal, apesar de ter um corte ali, quer ver? Permaneceu normal, perfeito? Então ele não vai prejudicar o vídeo. Agora vamos dizer que eu faça um outro Ctrl B aqui. Pronto, fiz outro corte no vídeo. Perfeito? Não tem segredo. Agora o que acontece? Se eu clicar aqui e der delete, né? Delete do teclado. Bom, vai empurrar para trás, vai trazer meu vídeo para trás, né? Deletei aquela seção do vídeo que eu recortei. Perfeito? Então agora vai dar um dash ali na mulher. Como que a gente faz para desfazer uma ação que a gente fez? No caso aqui foi delete, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai apertar Ctrl Z. Pronto? Desfazemos a nossa ação de apagar. E agora, se eu apertar Ctrl Z de novo, eu vou desfazer o último corte que eu fiz. E se eu der outro Ctrl Z, eu vou desfazer o primeiro corte que eu fiz. Tá? Perfeito? Agora eu quero mostrar a ferramenta de juntar, né? Então a gente também consegue juntar isso aqui. Como é que a gente faz para juntar? Então, outra coisa muito interessante de mostrar também é como é que a gente pode mudar nosso formato de visualização. Aqui a gente está visualizando em Full HD, então a gente está vendo toda a tela, uma tela bem grande, né? Então, se a gente quer ver, por exemplo, para a visão de celular, a gente pode trocar a resolução aqui. Então, se a gente quer Ultra HD, Full HD, portrátil e quadrado. Então, por exemplo, para celular seria mais ou menos assim, né? Aqui, no caso, a gente está esse lado aqui a gente está visualizando a aba Source, tá? Nada mais é que a aba Source. Então, por exemplo, aqui é uma pré-visualização, tá? E aqui é o que está na nossa timeline, perfeito? Então, vamos sair daqui, né? Vamos para Full HD, visualizar nosso vídeo, perfeito. Então, agora eu vou mostrar os ícones que aparecem aqui em cima, né? O que eles podem servir e para que serve. Então, aqui, basicamente, é se a gente quer ajustar alguma coisa da nossa timeline, né? Da nossa linha de tempo. Se a gente quer visualizar, aumentar o tamanho do vídeo, do áudio. No caso aqui não tem áudio, né? Nesse vídeo aqui não tem áudio. Vamos puxar aqui o Rafael aqui. No caso, se eu quero aumentar o tamanho do áudio, eu consigo aumentar aqui, tá? Isso não vai aumentar a altura, só vai aumentar a tua visibilidade. Isso aqui é tudo para visibilidade, visualização. Então aqui a gente também consegue exibir o próprio quadro-chave, né? No caso eu vou deixar off também, não preciso. Aqui a gente consegue adicionar locução ao vídeo, tá? Como? A gente basicamente vai simplesmente clicar aqui em cima, ele vai reconhecer a entrada de áudio, a trilha de gravação e o nome do arquivo. A gente basicamente vai falar em cima disso aqui. Então a gente botou o cronômetro de 3 pré-definido, né? 3 segundos. Então agora eu estou botando meu áudio aqui sobre isso aqui, tá? Não vou estender muito. Ó, no caso meu microfone está bem baixinho, tá? Ele deve estar configurado com áudio baixo. Então é isso que acontece, tá? Perfeito. Vamos deletar isso aqui. Tá. Agora eu vou mostrar o seguinte. Então aqui é o nosso negócio. Aqui a gente consegue aparar, tá? Então o que significa isso aqui? Para fazer isso aqui, né? No caso não é necessário. Esse aqui é basicamente o corte. Tu entra no modo de corte. Agora tu não vai fazer o Ctrl B, tu vai simplesmente cortar onde tu clicar. Perfeito? Então é uma opção em relação ao Ctrl B, tá? Então aqui é o modo de aparo dinâmico, então da mesma forma, né, acontece. Mas é o Ctrl B padrão, né? Não tem muito o que inventar aqui, tá? Então vamos para cá. Agora a gente consegue inserir clipe aqui, a gente consegue fazer sobrepor clipe, então colocar um sobre a camada do outro, né, por exemplo.
Coisas que dá para fazer manualmente já, né? E aqui substituir clipe um pelo outro. Então, por exemplo, aqui, né, se eu for selecionar esse aqui e selecionar aqui, e eu clicar em substituir, ele vai colocar para cá, ó. Ele vai colocar aqui o nosso clipe aqui do source, tá? Então, coisas que dá para ser feita manualmente que não precisa ser necessariamente, né, fazer por aqui, tá? Então, tem esse aqui. Esse aqui é muito interessante porque ele é para encaixe, tá? Por exemplo, vamos desativar ele e mostrar. Se eu boto esse vídeo aqui e eu encaixo aqui, ó, e ele não tem nenhuma correção, ó. Percebe que eu posso enfiar aqui no meio aqui. Então ele não corrige o que eu tô fazendo e ele não tem um imã, né, assim dizendo. Agora se eu ligo ele, eu geralmente deixo ele ligado e trazer para cá. Percebe, né, que ele tem esse choquezinho aqui, tá? Que ele meio que conecta, tá? Então ele facilita um pouco na hora de colocar clips, eu deixo ele ativado geralmente, facilita bastante, tá? Então, basicamente, aqui seria a seleção vinculada, aqui bloquear posição. Então é interessante mostrar, eu acho também, que a gente não consegue mover mais ele, tá? Ele tá bloqueado. Então, não tem muito o que fazer. Ele bloqueia todo o negócio, ó. Então a gente não consegue mexer. Então, aqui a gente consegue adicionar marcadores, tá? Ó, como é que vocês conseguem ver aqui? A gente está adicionando marcadores. Basicamente, para que servem os marcadores? Justamente para você encontrar uma parte do vídeo que você acha importante, tá? Então você pode adicionar, pode trocar a cor deles, tá? Aqui é os visualizadores, basicamente. Como é que você quer visualizar a sua linha de tempo? Então, se eu quero aumentar ao máximo, né? Eu quero ver toda a minha linha de tempo, eu clico ali. Se eu quero ver uma parte específica dela, eu vou para cá. E se eu quero ser algo personalizado, né? Conforme eu quero, por aqui. Então, vamos deixar aqui mesmo. Então, outra coisa importante de dizer também, né? Agora que eu vou mostrar o que dá para fazer também na barra Edit, é basicamente a gente mexer aqui, né? Caso não apareça nada, vamos dizer que não aparece nada, né? A gente consegue restaurar nossas abas para mostrar toda a nossa interface normalzinha da barra Edit por aqui. Então, o que eu quero dizer? Eu consigo mostrar pool de mídia, né? Minhas mídias. Eu consigo botar os efeitos aqui. Então, index, biblioteca de som. Então, isso aqui basicamente para não se perderem, tá? Tipo, caso apareça nada, fique vazio isso aqui. Então, a forma de restaurar fica aqui em cima, tá? Então, é algo só para ajustar mesmo. Agora, né, outra parte muito importante também é a própria aba do Inspector. O Inspector não, eu sempre confundo, é Inspector, tá? Então, o Inspector é o que aparece aqui, ó. Basicamente não está aparecendo nada, né? Aqui está aparecendo a aba Source e aqui é a nossa timeline. Agora, se eu clicar em Inspector, eu tô na aba Inspector desse clipe aqui, tá? E aqui a gente consegue fazer alterações nele, né? Quais são as alterações que a gente pode fazer? A gente pode fazer zoom, pode tirar o zoom, a gente pode alterar a posição daquele vídeo, tá? Aqui no caso é uma posição X e aqui a gente consegue alterar a posição Y. Como é que a gente restaura a posição inicial? Ou a gente faz aqui, a partir disso aqui, ou a gente também consegue clicar 2 vezes aqui e a gente restaura para a posição inicial, tá? Então aqui a gente tem angulação, a gente tem ancoragem, a gente tem arfagem, tá? Então, isso aqui é mais coisa de edição mesmo, né? Quando vai fazer aquelas edit, então seria mais para isso mesmo, né? A gente consegue reiniciar tudo, vamos reiniciar. Perfeito. Até virar também, né? Ao contrário, isso aqui é interessante. Agora, se eu quero, eu posso desativar também, né? Vale ressaltar isso aqui. Agora, se eu quero cortar, eu consigo cortar por aqui, né? Isso aqui é útil para a gente fazer nossas animações posteriormente, tá? Eu consigo suavizar as bordas, ó, que nem cinema. Perfeito. Agora, eu tenho o zoom dinâmico, que eu consigo mostrar, né? Um zoom diferente aqui, tá? Então, é bem legal. Já é uns zooms mais já prontos daqui, né? Mas a gente consegue modificar isso aqui, tá? Que no caso seria com o próprio zoom mesmo, né? Então vamos reiniciar aqui, bem tranquilo. Agora tem essa aqui de composto também, que a gente consegue adicionar algumas coisas aqui, né? Sobreposições, escurecer, coisas mais escuras. Que eu já não mexo muito, sinceramente. Então não tenho muita ideia aqui que faz. Opacidade é importante, né? Porque a gente consegue fazer as animações com isso. Por exemplo, se a gente quer começar um vídeo com ele ficando mais claro, poderia mudar por aqui, né? No caso, o próprio DaVinci,
ele tem, tipo, por exemplo, vamos dizer que eu queira fazer uma animação com algo vindo do escuro e brilhando. A gente poderia fazer por aqui mesmo, né? Simplesmente puxando isso aqui para cá. Isso aqui é uma coisa interessante do DaVinci. Então eu decido o tamanho, né, do sombreado, a distância dele. Vamos começar até 1 ponto alguma coisa. Ó, fica legal. Eu acho bem interessante essa ferramenta. Tá. Estabilização também, ele permite uma estabilização maior ele faz uma estabilização automática do vídeo, ó. É bem legal, tá? Então, é coisa, né, que vão auxiliando aí você, que dá para você ir testando e ver o que você acha interessante pro seu vídeo, tá? Então, a partir daqui acredito eu que já seja coisa do prêmio, tá? Então, tem coisa aqui que ele já vai dar uns... Ó, por exemplo, ele já não vai dar coisa do Premium, então a gente não vai mexer nisso aqui. E também não é algo estritamente necessário. O DaVinci puro e gratuito já tem tudo que a gente precisa. Tá? Então, um exemplo que dá para fazer de animação com essa moça aqui. Né? Qual que é um exemplo de animação? A gente poderia fazer um zoom na cara dela e voltar. Né? Por exemplo, aqui e vamos voltar. Né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai começar... vamos primeiro dar o zoom nela. Então a gente começa nessa posição aqui. E a gente, primeiramente, vamos lá. Vamos começar. Para começar uma animação, a gente clica aqui, tá? A gente clica nesse quadradinho aqui. E a gente marcamos uma posição inicial a partir do quadrado vermelho. Agora a gente aperta espaço. E a gente, antes de finalizar, a gente vai diminuir. Opa! Vai aumentar o zoom. Ó. Pronto. A gente fez uma animaçãozinha de ida, tá? Agora, a gente quer uma animação de volta, né? A gente quer voltar para a posição inicial. Então a gente vai marcar aqui, ponto. Marcamos nossa animação inicial aqui pela aba de Edit. E a gente vai voltando para a posição original. Percebe que ele ficou vermelho automático. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele já percebeu que eu estou tentando fazer uma animação e voltou e botou para vermelho como se fosse um ponto final da minha animação na barra de edição. Tá? Aqui não é a aba principal que a gente vai fazer essas animações e essas coisas, tá? Mas é uma coisa que dá para facilitar, fazer mais rápido aqui e que facilita bastante. Tá? Então, ó, ele percebe que eu estou fazendo uma animação e a gente volta para a posição original, tá? Bem legal. Então, basicamente, isso aqui é uma animação que a gente fez. A gente consegue, por exemplo, começamos o nosso vídeo. Vamos desfazer primeiramente. Vamos deletar aqui e mandar de novo. Tá, vamos fazer o seguinte agora, com esse vídeo aqui. A gente vai começar... Opa! Vamos começar ele pelo 1920, pelo canto. E a gente quer, por exemplo, uma animação de abertura aqui para a esquerda, né? Então, a gente demarca o ponto inicial da nossa animação. Isso aqui, quando a gente dá o primeiro clique, a gente demarcou o ponto inicial da nossa animação. Dá espaço. Acho que aqui tá bom. E a gente vai escolher agora uma posição que a gente quer. Nesse caso aqui, a gente quer a posição do final da nossa animação para o ponto normal, tá? Ele automaticamente já detecta. Se eu não botasse até aqui, ele também ia detectar que eu tentei fazer uma animação aqui e esse é o final da minha animação, tá? Então, perfeito. Tu não precisa dar outro clique no quadrado. Só tem que dar o da posição inicial e depois ele já vai perceber que tu tá tentando animar. Tá? Então, agora vamos ver. Fizemos uma animaçãozinha aqui de corte na tela, tá? Essa não é uma aba que foi feita, foi feito para isso porque dá para fazer. Mas a gente vai fazer isso na aba Fusion, que daí vai ser na próxima aula. Perfeito? Então, vamos ver o que dá para mostrar. Então, como que a gente vai mostrar um texto na tela? Então, a gente, por exemplo, vai estar aparecendo só o pool de mídia, a gente vai para efeitos. Então, se a gente quer botar um texto, a gente vai... Aqui tem a opção de transições de vídeo, aqui a gente tem a opção de títulos, né? Títulos Fusion. Como é que a gente faz para visualizar esses textos sem precisar botar aqui? A gente simplesmente arrasta, tá? Ó, vai passando o dedo, a gente já consegue visualizar, tá? Ó, isso aqui são títulos no caso, né?
não vai ficar preto. Se a gente botar aqui, a gente vai visualizar recortado mesmo. Perfeito? Então, esse texto aqui, né? Que é um basic texto, que esse aqui é justamente um texto que já tem mais opções para se animar. Perfeito? Então, vamos pegar esse texto aqui. Ó, a gente tem um texto agora. A gente tem um texto na nossa tela. A gente consegue editar aqui. Olá. Olá. Então, a gente tem um texto, tá? Então, a gente consegue editar a fonte do texto. A gente consegue botar em negrito aqui, né? Se ele quer normal, se quer bold, que no caso seria o negrito ali, né? Vamos botar a fonte original, que daí a gente tem mais opções, ó. Olha que legal. Então, é bem interessante. A gente consegue alterar a cor do nosso texto, o tamanho, o rastreamento, né, que no caso seria a distância das letras, espaçamento entre linhas. Espaçamento entre linhas seria no caso de ter outra linha aqui, né? Ó, aumentamos nossa distância. Ó, bem legal. Ancoragem, que no caso seria para cima, no meio, centralizado ou no topo, tá? Daí no caso seria isso aqui. A gente consegue regular, bem tranquilo. Então é coisa de ir testando mesmo, né? Conforme a pessoa, conforme você tem interesse. Mas tem uma coisa legal também dos efeitos, um efeito legal que dá para mostrar por aqui é o próprio da digitação, né? Ó, a gente consegue digitar, ó que legal. Então, pera aí que deixa eu padronizar o rastreamento. Ó, o que dá, você já consegue visualizar o que dá para fazer com isso aqui, né? O que dá para fazer? Clicamos no botão de animação. Opa, no caso aqui a gente quer começar no nulo, né? Queremos começar com nada. Se a gente clicar aqui no botão de iniciar a animação, e vamos passar um tempinho. Paramos aqui. E eu botar aqui, você já percebe o que vai acontecer, né? Eu não cliquei nesse botão no quadrado, nem cliquei. Eu só cliquei a primeira vez para iniciar a animação e depois não precisei. Olha o que vai acontecer. Aqui, dentro da barra Edit, a gente não vai conseguir fazer os ajustes que a gente quer dentro desse bloco aqui. Então, por exemplo, se a gente quer suavizar essa digitação, esse efeito de digitação, já não seria possível aqui, tá? Porque não é a aba que foi feita para fazer animações. Mas a gente consegue fazer perfeitamente aqui. Então, aqui, tabulação, a gente consegue regular isso aqui tudo. Coisa que dá para ir testando, tá? Bem perfeito. Controles avançados também. Então é bem interessante, tá? Então a gente consegue ver outras configurações aqui do plano. Ó, a gente consegue configurar até... Opa, cadê? Ó, olha que legal. A gente consegue regular as coisas aqui, tá? Então é coisa de ir testando mesmo. A gente consegue fazer transformações, sombreamento, tá? Por exemplo. Ó, bem legal. Aqui não tem como mudar porque é a imagem de fundo, né? Mas é bem interessante mesmo. Esse text mais, ele é bem mais... tem bem mais opções que esse aqui. Percebe que ele tem esse aqui, tem do plano também, mas acaba que ele não é tão completo. Ó. Ele tem o corte da direita, o corte da esquerda, como é que conseguem ver, ó. Corte para cima. Então ele é bem interessante. Ó. Então, vai de você ir vendo mesmo o que dá para fazer, o que você prefere. Então, para efeito de comparação, a gente consegue perceber que aqui a gente tem uma ampla quantidade de possibilidades de animações, tá? Apesar de a aba Edit não ser propriamente para isso, tá? Então a gente consegue fazer bastante coisa aqui, muita animação possível, tá? Então, transformação, a gente consegue transformar os negócios, sombrear, a gente consegue sombrear o fundo da imagem, tá? Então, é bastante opção que dá para fazer, tá? Enquanto aqui, no text normal, a gente tem bem menos quantidade de animação possível, tá? Claro, aqui tem, né? Mas acaba que tem menos, tá? Então, por exemplo, letra, mesma coisa, cor, mesma coisa, o rastreamento, mesma coisa, né? Que é a distância das letras, espaçamento entre linhas. Então, isso padroniza. Tem animação só para zoom e angulação de rotação. O que é interessante aqui do text seria também esse negócio aqui, ó, que é bem facilitado, essa parte da sombra projetada. Então, fica bem intuitivo aqui, né? Que a gente consegue sombrear e consegue modificar a nossa sombra, tá?
Também é muito interessante aqui o negócio do segundo plano, onde a gente consegue criar até um retângulo a partir daqui. Então, vamos dizer assim, ó, vamos criar um retângulo aqui. Um retângulo branco a gente vai criar. Ó. Daí a gente aumenta a largura do contorno, aumenta a largura e aumenta a altura. Pronto, a gente tem um retângulo. Porque é simplesmente apagar o básico por aqui. Então, se a gente quer um retângulo ou alguma forma geométrica, a gente consegue fazer por aqui. Como que a gente vai fazer isso? Simplesmente aumentando o raio. Ó. Então, por exemplo, vamos diminuir tudo aqui mais ou menos. Ó, a gente consegue criar um círculo, conseguimos ir criando um quadrado ou um círculo, tá? Não tem tantas opções aqui nesse caso, porque essa aqui não é bem uma aba que é feita para isso. Então, se a gente quer até uma movimentação, por exemplo, a gente conseguiria fazer aqui uma movimentação de um retângulo, né? Uma animação com um retângulo, tá? Opacidade, ó. A gente consegue tirar o fundo, então a gente consegue criar até uma moldura por aqui, ou a gente consegue, né, criar um quadrado, né, para fazer uma animação, por exemplo. Tá? Uma animação de um retângulo entrando na tela, assim, sabe? Mesma coisa que seria para uma imagem também, se a gente colocasse uma imagem aqui e fazer uma animação. Acredito que tenha acabado esquecido de falar sobre a alteração de velocidade, que também é possível por aqui. A gente consegue alterar a velocidade do nosso vídeo. Ela fica escondida aqui, ó. A gente percebe que ela fica escondida, então eu acabei esquecendo. E é interessante de falar também, né? A gente consegue alterar a velocidade do vídeo. Então a gente consegue deixar ele bem mais rápido, né? Opa, enquanto ele tá rodando, ó. Aí. Então a gente consegue deixar mais rápido. Clica 2 vezes para voltar, ou por aqui. E a gente consegue mudar a direção do vídeo. Olha o que vai acontecer. Ele vai de trás para frente, tá? Então ela vai começar lá do fim, vai dar ré. E também tu percebe que tem esse botãozinho aqui. Então a gente consegue animar também por aqui. Então, por exemplo, né, se a gente quisesse fazer até um reverso, que isso aqui a gente poderia fazer, né? Então, ó, por exemplo, tá indo para trás, ó, tá girando. A gente consegue fazer o seguinte: take, e daí a gente vai apagar isso aqui, copiar isso aqui, aí foi o Ctrl V. Então a gente consegue fazer tchum, só que daí a gente faz o seguinte, a gente inverte. Ó, olha que legal que fica. Então a gente fez um reverso. Então basicamente isso aqui é usado aonde? Edit, né? Basicamente esse reverso. Eu acho que não teria uma utilidade profissional, né, fora de um edit. Na verdade teria, né? Dependendo, uma propaganda assim, seria legal. Mas é uma ferramenta interessante, até dá pra fazer isso. Aqui também tem o congelar, né? Congelamos. Então, também é legal congelar, tá? Por exemplo, se eu quero cortar uma parte de um vídeo, né? Por exemplo, se eu tenho um vídeo aqui que está acontecendo, quero pausar aquele vídeo, quero colocar uma cena parada e colocar uma locução minha. Ou seja, pausei o vídeo, quero falar alguma coisa sobre aquela parte do vídeo que acabei não comentando. É algo interessante, sabe? Então, é uma ferramenta muito útil também. Então, por exemplo, estou falando alguma coisa, me embaralhei. Quer dizer, me embaralhei não, esqueci de comentar uma coisa. Coloco isso aqui, daí eu simplesmente vou ter a cena do vídeo parada e boto um áudio meu explicando aqui o que eu queria explicar. Tá? Então, basicamente, ela poderia fazer isso. Agora a gente tem o reverse, a gente tem tudo aqui. Vamos dar Ctrl Z aqui, vamos voltar ao nosso vídeo original. Tá? Perfeito. Temos a moça aqui. Agora, a gente vai mostrar os efeitos que dá para botar. Ó, a gente consegue colocar efeitos aqui que já vem no DaVinci. Claro que você pode colocar mais efeitos. Por exemplo, se você bota no Google modelos de efeitos DaVinci, que já vem prontos. Então, você consegue instalar e colocar no próprio DaVinci, tá? Você não precisa usar os originais. Mas tem bastante aqui que dá para utilizar, tá? Então vai do interesse mesmo. Mas tu acha bastante na internet. E o efeito da composição Fusion, que nada mais é o que vai ser mostrado na próxima aula, que a gente vai utilizar para criar a nossa animação, tá? Mas a gente consegue pegar pronto na internet bem tranquilo. Então, além disso, vamos dar Ctrl B aqui, Ctrl B para cortar, lembre-se. Então, se a gente tem uma transição aqui, a gente consegue fazer transições de vídeo, tá? A gente consegue fazer transições de vídeo. Então, que é muito importante também. Acredito que eu tinha que ter falado isso aqui antes, né? É mais importante que o resto. Que a gente coloca efeitos, né, de transições entre vídeo. Então tem muitas opções aqui se a gente quer, ó. Por exemplo, ó, desfocar, imersão colorida,
que no caso aqui ele vai deixar sombrio. Essas aqui é meio palha, né? Que daí no caso é forma geométrica. Então, por exemplo, aqui ó, com círculo, também conseguimos aqui. Mas aí não sei se é tão interessante, tá? Mas talvez assim, para efeitos assim, seria legal, né? Então uma caixa que vai surgindo do meio, também, olha como ficou legal. Coração, também, uma cortina central, ó. Essa aqui é legal também, né? Que abre do centro e vai pro coisa. Então, coisas bem interessantes que dá para fazer, vai muito da criatividade mesmo. Assim como foi falado anteriormente, dá para instalar da internet. Então, se você achar que está meio limitado aqui, eu acho que tem bastante opção aqui, tá? Então, eu acho que se você faltar, você consegue pegar da própria internet e vai dar super certo, tá? Fica bom, tá? Tem bastante site que dá gratuitamente esses efeitos, tá? Ó, esses aqui é legal também, né? Essa bagunçada que dá. Ó, esse efeito lateral, assim, ó, é legal também. Então, opção é o que não falta, tá? De rotação também, tá? Então, tem muita opção. Ó, a partir daqui já deu warning, né? Que eu já não posso utilizar esses efeitos aqui, tá? Então, acredito que aqueles ali de baixo já não dê. Então é isso por hoje. Eu queria agradecer, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo vídeo de hoje. Então, até a próxima. A próxima aula vai ser sobre Fusion. E muito obrigado.